muito obrigado pelo convite, por estar aqui hoje, tendo a oportunidade de falar sobre esse tema, né, economia do mar. Ao longo do que eu vou colocar, é interessante um ponto que eu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande, na FURG. A FURG ela tem, em sua excelência de área de pesquisa, a parte oceanográfica, a parte de estudos de ecossistemas costeiros e marinhos. Né? Eu tenho uma formação de economia básica, de economia pura e, basicamente, também de economia rural, e fui transladando até chegar na parte da economia do mar. Então, é um luxo para mim hoje estar trabalhando, tentando organizar essa informação para trabalharmos melhor dentro desta área, né? E na FURG eu tive a oportunidade, isso é importante colocar, eu tive a oportunidade de estar em conjunto, que tem até colegas aqui, né, de muitos profissionais excelentes que trabalham com essa parte de biologia marinha, de oceanografia física, química, geológica, porque trabalhar com economia e com esse jargão da biodiversidade marinha é muito complexo. Os economistas, nós somos formados tradicionalmente com os jargões bem economês, bem de trabalhar com números especificamente, tudo. No máximo que nós transladamos era para a parte rural, né, que diferenciava um pouco pela proximidade. Tudo. Então, é muito difícil, é muito complexo entender e como organizar. Então, eu não tenho essa capacidade definida, como colocado previamente aqui, mas a gente está tentando organizar e entender melhor para poder trabalhar com a economia do mar, né? E também me foi colocado o tema, né, PIB do mar, né, um tema audacioso, né, um PIB do mar. Eu vou falar aqui sobre o PIB do mar, né? Vamos comentar alguma coisa sobre a economia do mar, onde o principal indicador dele a gente pode determinar que seja realmente o produto interno bruto do mar, né, do Brasil. Então, é mais ou menos essa minha proposta aqui, é tentar discutir com vocês. E, para isso, uma das coisas que eu achei interessante foi trabalhar primeiro a questão do conteúdo do lado dos problemas relacionados à zona costeira e marinha, em que a gente que pode associar a questão da formulação de valores econômicos dentro desta área do mar e da região costeira, né? E alguns pontos são extremamente relevantes para a gente tentar criar uma contabilidade econômica na estruturação deste produto interno bruto, que é formado dentro dessas regiões de costa e mar no país, né? Então, um dos pontos interessantes é o seguinte: os oceanos, eu peguei, eu quero colocar que toda essa organização, eu tive a oportunidade, faço também parte de um subcomitê do CECIRM lá, que o contra-almirante estava colocando há pouco. Então, esses dados eu usei bastante do que vocês compilaram, junto com os dados da Convenção da Diversidade Biológica também, que tem muita informação, inclusive informações fortes sobre as questões relacionadas à área econômica do mar. Há também outros dados menores, basicamente foram esses. E os dados do IBGE, né, que trabalha com o PIB do Brasil aí. Mas os oceanos, né, todos nós sabemos que eles têm em sua essência, estão ligados à área, à evolução e desenvolvimento da humanidade. Já foi dito isso aqui nas outras apresentações, né? Por exemplo, você tem atividade de comércio, comunicação, fonte de recursos naturais, lazer, turismo, espiritualidade, e N outras atividades correlatas a isso aí. Também a questão de oferta de alimentos, né? Energia, água, sal, matéria-prima. Observem que todos esses pontos são quantificáveis dentro da área econômica. Essa reflexão que eu estou buscando dentro da parte econômica, né? E um detalhe que eu achei interessante ressaltar é a questão da gente estar trabalhando com um processo histórico. Por exemplo, ao longo dos anos, os impactos sobre os ecossistemas terrestres eles foram melhores trabalhados do que sobre o ecossistema costeiro e marinho, né? Por uma questão de evolução histórica, por uma questão de construção nossa, por uma questão nossa de seres humanos também
estarmos habitando a parte terrestre. Então, essa ênfase dada aos ecossistemas dos terrestres, né, ela concedeu essa possibilidade de organização dessa informação econômica, que hoje a qual nós temos e muito bem organizada, né, dentro da parte econômica. E silenciosamente a isso, e gradativamente, também foram sendo utilizados os recursos costeiros e marinhos, porém não dada a atenção devida, tal como foi dada na parte terrestre, né? Então, mas, ao mesmo tempo, o uso foi simultâneo. Por quê? Porque nós trabalhamos com a questão da navegação, dos transportes fluviais, trabalhamos com a questão da fonte de alimentos, são todas as atividades. Em contrapartida, enquanto se estava organizando os dados econômicos relacionados aos ecossistemas costeiros, dos terrestres, do outro lado, aquém de todo um processo de organização de informação. E culmina no que hoje nós temos, nada de informação econômica específica relacionada ao mar, né? Digo nada em termos de relacionado ao mar, porque no processo a gente vai ver que, se nós temos um PIB hoje, que eu vou colocar na frente, esse PIB ele tem informações restritas que são parcelas de PIB do mar, e são parcelas que supõem-se hoje não quantificadas, mas por uma questão óbvia, são parcelas extremamente significativas em percentuais do produto interno bruto do país, né? Sendo que o PIB é um instrumento econômico fundamental como indicador de crescimento da economia e indicador de políticas econômicas, de políticas macroeconômicas, enfim, de toda essa estruturação que se possa encaminhar dentro dos processos de negociações, né, em que se estabelece aí em nível de tomada de decisões. Bom, relacionado a isso, tem essas perdas de habitat, alterações de sedimentos, N problemas que eu acho que serão até colocados mais tarde nas apresentações no período da tarde, né? Que culminam na perda da biodiversidade costeira marinha por essa não atenção dada a esses ecossistemas e a sustentabilidade no uso destes recursos costeiros e marinhos aí, tá? Numa questão também com dado da Convenção de Diversidade Biológica, a gente tem, por exemplo, alguns aspectos extremamente relevantes para trabalhar no conceito da economia do mar e no conceito da estruturação do produto interno bruto do mar, né? A questão da ocupação. 41% da população mundial hoje ela vive numa faixa de 100 quilômetros ao longo da costa, incluindo 21 das 32 megacidades, ou seja, a concentração de pessoal dentro da faixa costeira é extremamente significativa, tá? E concentração de pessoal significa atividade econômica intensa, né? A questão de regiões costeiras e regiões estuarinas, que são ambientes extremamente favoráveis à ocupação humana, né? Nós sabemos que grande parte das cidades ocorreram em construção beira-rios, beira-mar, né? Nascendo por isso, pelo fluxo, pela facilidade de transporte, etc. Outro ponto específico em relação à pesca, alguns itens elencados que eu estou puxando para a gente depois tentar dimensionar um produto interno bruto do mar. Essa é a intenção da minha fala agora. A pesca no mundo, isso aí fornece, já foi dito aqui também, né, que é um percentil significativo na parte de proteína animal, tá? Também de toxina de algumas espécies, que pode produzir drogas anticâncer ou outros fármacos, enfim. A sua utilidade dentro da atividade da pesca, os oceanos também com papel fundamental na regulação do clima, são as importâncias de cada um desses itens, né, em relação ao efeito estufa, responsável pela absorção das emissões antrópicas de gás carbônico. A questão dos ecossistemas costeiros e marinhos, a lista de produtos e serviços fornecidos pelos ecossistemas costeiros e marinhos é imensa, só que nós não a temos quantificado e nem mensurado esses tipos de bens e serviços, tanto bens e serviços dentro do sistema convencional, como os bens e serviços ambientais, que também poderiam constituir como quantificação em termos de valor econômico dentro de uma estruturação de matriz econômica do país, tá? Alimentos, manutenção, purificação da água. Bom, no caso do Brasil, especificamente, utilizando o mesmo mapa, né, que foi colocado lá,
tentei dar um mapeamento da questão da nossa faixa litorânea, dessa chamada de 10.800 quilômetros ao longo dessa costa. 17 estados litorâneos, né, constituindo toda essa... Observem bem, concentram 13 das 27 capitais brasileiras. É um número estupendo, se a gente for colocar isso. 1/4 da população brasileira está nessa faixa. Então, só dessa informação, né, a gente já tem uma noção clara do quão é produzido em termos de atividade econômica dentro dessa região. Tá? Nesse contexto de discussão de zonas costeiras e marinhas, a gente pode agora trasladar para o lado, por exemplo, da economia especificamente, porque como que a gente vai trabalhar a questão de organizar essa estrutura, essa informação econômica de dessa região, né? Do lado da economia, o uso dos recursos costeiros e marinha é um fato ligado ao que estamos hoje procurando dimensionar. Tá? Nós sabemos que esses recursos costeiros e marinhos eles têm esse uso intensivo. Tá? E hoje, na atualidade, tem sido dado bastante ênfase à questão da constituição das ciências do mar, a constituição de numerário efetivo de valor econômico que trabalha, que é formado dentro dessa área do mar. E aí, essa organização toda ela precisa ser detalhada para ser instrumento de política. Né? A economia do mar, a gente tem plena convicção de que ela é significativa em valor de produção, com atividades econômicas importantes, emprego, renda, enfim, toda essa caracterização que constitui a economia. A pesca, alguns exemplos de atividades econômicas atuantes na zona costeira, por exemplo, a pesca é interessante porque ela é uma atividade que, ao longo de uns 15 anos, eu tenho trabalhado especificamente com economia pesqueira. É um desafio no Brasil trabalhar com economia pesqueira. Eu acho que é por isso que eu tenho vários colegas. Eu não tenho muitos colegas, quer dizer, os meus colegas não trabalham com economia pesqueira. Por quê? Porque não há dados, não há estatística e não há como você dimensionar uma informação próxima de que se pode chamar de uma produção efetiva da pesca no país, em termos econômicos. Então, é muito difícil. E há todos os incentivos de trabalhar com isso ao longo dos períodos, né, de vigência desse desenvolvimento pelo qual nós passamos, houveram descontinuidades nos processos de incentivos de organização dessas informações. Então, nós nunca tivemos isso. E, de um lado, isso aí, de um outro lado também é sabido que a nossa pesca, em termos de dimensão econômica, ela não é comparada às outras pescarias mundiais, ela não é uma atividade relevante em proporção economicamente, ela não tem essa medida econômica como tem em outros países, mas ela tem uma dimensão forte dentro da economia brasileira, que é a dimensão socioeconômica. Tá? Ela emprega bastante pessoas, direta e indiretamente, trabalha num contexto de pobreza relativa, extremamente distribuída em toda a costa do país. Então, ela tem a sua relevância, ela tem a sua importância e é uma atividade que está atrelada à região costeira marinha. Comércio exterior já foi dito pelo almirante no início, né, uma informação precisa, por exemplo, imagina-se que, já foi falado que a via marítima do Brasil é o principal meio de transporte, né? Em 2011, por exemplo, tem um dado do balanço comercial em peso, as exportações, imagina, 96% do total exportado em peso do país foi via fluvial. Tá? Importado 89%. Em termos de fluxo comercial, preço FOB, 84% do montante exportado, 70%. Ou seja, se for colocar a questão das exportações e importações do comércio internacional, é toda pelo mar. Tá? A questão de produção do subsolo, falado agora há pouco, né, a questão do petróleo e gás, e também falado anteriormente, praticamente a produção de petróleo do Brasil é no mar. Então, imaginem vocês, eu estou falando de produto interno bruto do Brasil,
Eu estou falando de bens e serviços produzidos pelo país, e eu estou falando que isso está contabilizado dentro do produto interno bruto do Brasil, só que ele não está diferenciado do todo, como existem outros setores dentro da economia que são diferenciados, e essas outras diferenças são necessárias para que se processe uma política de desenvolvimento para aqueles respectivos setores. Essa é a chamada de atenção. Agora, a gente estava acabando de escutar o contra-almirante Augusto colocando sobre as questões dos recursos minerais, os nolos, os sulfetos. Foi para mim até difícil escrever aqueles nomes. É muito difícil lidar nessa área para a gente que não é da área, porque a meticulosidade de palavras e entender aquilo dali, a gente não entende. Então, a gente capta dos colegas e organiza, né? Mas, enfim, alguns exemplos para a gente observar na estruturação dessa montagem do produto interno bruto e começar a pensar a economia do mar como numerar de um indicador também. Tá? Os bens e serviços produzidos hoje, é isso que eu tenho colocado agora na nossa economia, estão dimensionados no PIB do país, registrando uma soma de valor monetário de extrema relevância. Essa soma de valor monetário de extrema relevância, que é o PIB, que é um indicador de crescimento, né, um suporte do direcionamento de política pública, de adoção de políticas macroeconômicas, direciona investimento, define orçamento do governo, ou seja, uma economia que projeta seus perfis de desenvolvimento, estabelece essas políticas, ela se baseia nesse grande indicador. Tá? E a costa e o mar nós estão incluídos dentro de um conjunto de informação, eles estão em conjunto de um todo, eles não estão separados. Isso reflete até ao longo do tempo o quão foi dado de importância à região com a qual nós estamos hoje trabalhando, hoje discutindo. Só para poder ter uma noção, coloquei um número ali para a gente ter uma dimensão. Por exemplo, nós sabemos que, obviamente, nós temos uma formação histórica iniciou pelo processo agrário, né, exportador, nós temos e nós somos considerados um grande produtor de grãos, exportador de grãos. O nosso balanço comercial é forte na exportação de grãos. Nós somos, sim, importantes, né, em termos de segurança alimentar no mundo. Ok, nós temos o PIB agrícola, mas nós também podemos ter o nosso PIB do mar, porque nós somos um grande produtor de recursos naturais, vivos e não vivos, minerais, né? E a ele hoje, mais do que nunca, que tem sido dada essa relevância no momento, essa ênfase à questão da área do mar, por que a gente não começar a trabalhar uma formação do produto interno bruto do mar? Então, essa é a mensagem. A gente pode ver ali o Brasil, por exemplo, hoje você tem os grandes informativos de produto interno no mar, são agropecuária, a indústria, serviços, consumo de família, consumo de governo, nível de investimento. Tá? Basicamente, são esses em nível agregado. Tá? Desculpem colocar lá em cima o PIB, que é a soma de todo problema, mania de professor. Tá? Mas os dados que compõem o PIB hoje são das pesquisas do IBGE. Até os anos 90 era feito pela Fundação Getúlio Vargas. A partir dos anos 90, o IBGE começou a trabalhar na compilação do produto interno bruto, não só do produto interno bruto, como da matriz de insumo-produto, que também é uma infinidade de setores e atividades dentro da economia que são utilizadas hoje para fazer análise de impacto, diferenciais e tudo. Então, no IBGE onde estão concentradas as grandes estatísticas que caracterizam e constituem a montagem do produto interno bruto do mar, né? Então, os dados que compõem o PIB são das próprias pesquisas do IBGE, de outros órgãos do governo, dos ministérios, do MDIC, do Ministério de Relações, da Agricultura, e também de estimativas e dados de setores produtivos e informações até mesmo confidenciais repassadas pelas indústrias, informações de custos, informações... Enfim, o IBGE tem uma metodologia. Essa metodologia é uma metodologia que ela tem uma padronização mundial para haver um sentido de comparação para a questão da ONU,
trabalhar essas comparações internacionais entre países, né, definições de estratégias assim, políticas e tudo. Para o cálculo do PIB, hoje são analisados 128 produtos no agregado e 68 atividades econômicas. Para quem nunca teve a oportunidade de ver, é só entrar na página do IBGE, ele tem lá os setores econômicos, as atividades econômicas. Vou enxugar. E hoje 30 pessoas, mais ou menos, pelo que eu andei pesquisando, trabalham diretamente com essa questão da compilação do PIB do mar, né? Então, só para a gente colocar aqui, uma primeira noção assim, de agregado. Nessa tentativa, a gente sabe, assim, montar o PIB do mar exige um esforço que não é um esforço de uma academia, um esforço de um coisa, é um esforço interativo e uma decisão política definida para que se constitua toda essa equipe para montar esse PIB do mar. O que nós, acadêmicos, temos feito e pesquisadores é tentar organizar alguma informação que tente, pelo menos, mostrar uns parâmetros mais agregados que dimensionem o que hoje é constituído e valorado dos recursos que estão, né, nessa região. E aí a gente associa certas atividades a certos setores, que esses setores são os setores pelos quais estão também esboçados dentro das planilhas de contabilidade econômica do IBGE, né, que estão esses daí. No primeiro momento, nós temos trabalhado lá no Rio Grande, numa estruturação de matriz. Essa matriz, por exemplo, de valor agregado bruto desses setores produtivos, ela não está completa, porque ainda estão faltando compilar certas outras informações que tem que fazer uma certa agregação. Está difícil de ver ali, mas são aqueles setores anteriores que estão aqui, a turismo, transporte, indústria naval, pesca, agricultura, indústria, pescado, obras de defesa costeira, extração de recursos naturais, petróleo e gás, enfim, todos esses dados que estão aí. A gente está tentando constituir essas coisas para ter um cenário do que está valorado, do quanto participação dessa valoração dentro do recurso. Esse aí é um detalhe que eu coloquei, é uma matriz bem melhor elaborada, está difícil de observar aí, depois, mas é uma matriz que está no site também. Ela é de Portugal, existem certos países da Europa que já estão se movimentando na construção e constituição do produto interno bruto do mar. Portugal é um, a Irlanda é outro, a Noruega também está começando uns esforços para fazer isso, então já tem uma certa estruturação montada, porém tem uma caracterização diferenciada, existem equipes organizadas para poder já trabalhar nesse processo, né, que é aquém do que nós estamos começando a conversar sobre a possibilidade de se trabalhar dentro desse processo. Tá? Eu coloquei aqui, só para finalizar, já estou fechando, algumas questões relevantes e pontos a trabalhar. Não há dúvida de que o produto interno é um indicador essencial de referência de uma economia, isso nós sabemos. A construção desse indicador requer um volume significativo de dados, um pessoal preparado e recursos para ser construído e, principalmente, mantido. Tá? Alguns setores produtivos da região costeira e marinha são não organizados. Um exemplo, o caso da pesca. Eu posso falar porque eu trabalho diretamente com isso. Muitas vezes informais, o que torna ainda mais difícil você criar até uma estimativa em cima daquilo dali, ou mensurar a produção final dos setores. No entanto, mesmo com essas dificuldades, com a proposição hoje de desenvolvimento sustentável, que é tema desse seminário da região costeira e marinha, com a ênfase dada hoje à constituição de uma linha de pesquisa dentro do CNPq de Ciências do Mar, tá? Das nossas áreas de pesquisa, com a proposição de políticas públicas de proteção ao uso e conservação dos recursos do mar, né? Tem sido colocado aqui dentro. A necessidade de se trabalhar na constituição do produto interno do mar hoje é uma necessidade em primeiro momento, né, se quer fazer alguma coisa. E algumas condições, apenas uma reflexão que o Brasil deve dar atenção e importância à evolução e desenvolvimento dos setores marítimos no contexto de desenvolvimento do país como condição estratégica, ou seja, observar o mar considerando a eficiência e competitividade no uso e exploração dos recursos, relevando as questões ambientais e climáticas. Tá? A gente tem evidências de que há espaço para se fazer isso. Eu chamei a atenção, não poderia falar em
em PIB do mar sem destacar a questão do crescimento azul, que hoje é tão enfático dentro do cenário internacional das discussões que rodeiam isso. No entanto, nós estamos muito longe, mas muito longe mesmo da questão que eles colocam como crescimento azul, no sentido de contratos, de organizações, enfim, de todo um aparato. Tá? Então, para isso, teria instituições, governo, sociedade, indústria, todas elas integradas, desempenhar esse papel nessa Constituição. Tá? E chamar a atenção para o conhecimento, subsídios científicos, dentro desse processo de integração, interdisciplinaridade, enfim, dessa Constituição aí. Tá? A gente precisa analisar cenários de crescimentos marítimos sustentáveis, por exemplo, as próprias explorações que o contra-almirante acabou de falar, do processo de exploração lá em Rio Grande e tudo. Por exemplo, se faz o processo de exploração hoje, mas existe um estudo de exploração ótima do recurso lá neste momento, não tem, porque você não tem condições de ter também, você não tem um conjunto mínimo de informações e nem informações econômicas para que venha a ser realizado esse tipo de... Na realidade, se tem a jazida e se pretende explorar porque ela é economicamente viável e é muito benéfica para o sistema econômico, correto? Mas essa estruturação não existe porque a gente não tem essa organização, né, e esse estudo. E estabelecer conhecimento marítimo para suprir conhecimento científico também, né, e outro fator que o colega colocou aqui, que era o Paulo, é a questão de entender os aspectos reguladores, as condições contratuais para promover esse crescimento. Tá? Eu só queria colocar no final uma coisa. Nós, na tentativa, finalizando mesmo, Paulo, na tentativa de trabalhar com essa temática de economia com o mar, observem bem que o que eu falei aqui agora, nós estamos começando, nós estamos iniciando. Nós estamos começando, tem 10 anos, porque é verdade, porque vão com contínuos, descontínuos. A academia dentro do Brasil ela tem esses processos lentos, mesmo pela falta, muitas vezes, de pessoal, falta de infraestrutura, não é questão do desagro, mas e também a ênfase. Uma frase que o presidente Fernando Henrique colocou, que eu achei muito interessante e conveniente, é o seguinte: é preciso que os tomadores de decisão sejam convencidos. Então, a realidade hoje é o seguinte: se a gente quer que isso tenha que ir de fato, e é importante o indicador do PIB do mar, o indicador do PIB do mar, na realidade, ele vai, uma vez ele estabelecido, nós teremos uma concepção de economia do mar. Como se fala em economia do mar se a gente não tem o indicador de crescimento econômico do mar? Então, para a gente fazer isso existir, a gente tem que tentar convencer os tomadores de decisão que, se isso é, de fato, essencial, que nós possamos colocar uma estrutura capaz de organizar isso. É possível sim, dentro da matriz e estrutura de insumo produto do país, dentro da matriz de insumo de dados econômicos que constitui o produto interno do bruto do mar, com todos os setores e atividades, é um processo metodológico de segmentação do que é do mar e o que não é do mar, ali naqueles pontos. E fora aquilo dali são os bens e os serviços ambientais que são utilizados dentro da linha costeira e que não têm valores hoje. Tá? Pode, por favor, Paulo, só para eu apresentar um curso, pensando nisso, o avanço grande que eu faço questão de colocar foi a gente conseguiu institucionalizar hoje um curso de mestrado stricto sensu que trabalham essas temáticas e a gente está começando no país a tentar constituir isso, pelo menos dentro de conhecimento científico, equiparável ao que estão sendo feito lá fora, que é o curso de mestrado em Economia do Mar, aprovado pela CAPES em 2013, que tem essas duas linhas de pesquisas, Economia Costeira e Marinha, Desenvolvimento de Zonas Costeiras, e algumas disciplinas específicas para esse curso atuar, que nós já estamos trabalhando com desenvolvimento de mestrado. Alguns projetos, enfim, todos relacionados a esta área. Tá? Acho que era isso. Muito obrigada. Desculpe eu passar.